E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Fizeram história nesse mercado ou se perderam na movimentação, principalmente talvez naquela primeira hora onde o mercado não saiu do lugar? Fizeram história ou perderam dinheiro? Hoje foi um dia bem legal, graças a Deus ali, foram 3 ou 4 operações na verdade, né? Vou explicar para vocês passo a passo, ponto a ponto. Graças a Deus essa semana foi uma semana bem tranquila em relação à movimentação, em relação à leitura, em relação à técnica, em relação ao gerenciamento. É uma semana de disciplina no máximo. Foram muitas oportunidades e graças a Deus conseguimos aproveitar todas as oportunidades do mercado. O range de amplitude hoje, nada legal. Feriado nos States, tanto hoje quanto amanhã, tá um range aí de 695 pontos. Nós conseguimos ali pouco mais de 500 pontos na nossa operação. E eu vou mostrar tudo isso daqui para vocês, direto e reto, sem enrolação, sem firula, com a leitura do Smart Money, mais o contexto principal, o preço. Você é meu convidado para estar junto com a gente na sala ao vivo, para entender, para aprender e, obviamente, para lucrar. Para estar junto com a gente na mentoria e na sala ao vivo, é preencher o formulário na descrição desse vídeo, não perder mais tempo e vir participar junto com a gente. Eu entro em contato contigo, a gente vai bater um papo, fazer uma call, vamos alinhar tudo de gerenciamento a estratégias, de mentalidade a tudo que você precisa para começar a fazer grana de verdade. Fechou? Nossa movimentação muito objetiva dentro do Smart Money. Nem vou falar do pregão de ontem, simplesmente o dia de hoje. Quando o mercado abriu, se você observar toda a lateralização que o mercado formou, eu falei com o pessoal, sempre o primeiro movimento de uma lateralização, ele tende a ser falso. A tentativa de rompimento, ela tende a ser sacana. Então você tem que prestar muita atenção na sacanagem de mercado. Só com essa informação que eu mandei junto com o pessoal lá do grupo, já conseguiram identificar aqui uma oportunidade compradora logo no primeiro movimento. Como o range estava muito curto, o mercado ainda estava bem devagar, bem fraco. E aí eu falei, isso lá na sala ao vivo junto com a galera. Eu falei, poxa, se ele testou, se eu tenho um movimento de fechamento no pregão de hoje, de fechamento do pregão de ontem, e subiu em linha reta, o meu foco é vender pela referência de extremidade que nós estamos. Estamos numa região vendedora. Mas, se o mercado fez essa falha, que característica é essa? Aí, até falei com um aluno lá, falei, ó, isso aqui é um padrão de alargamento que o mercado está fazendo. Mas antes disso, o ponto-chave. Isso daqui é um Judas Swing. Essa estratégia de Judas Swing indica o lado que o mercado vai, manipula o oposto e se desenvolve. Só que muitos não entendem a fundo esse movimento e acaba errando porque ficam procurando, opa, encontrei a liquidez. Só que o mercado não deu continuidade no lado oposto. Você pode observar que a subida foi interessante vindo dessa liquidez, mas olha a descida. O mercado veio tirando todo mundo. O mercado veio estopando toda a galera que estava ali acreditando. Por que isso, Filipão? Porque o Judas Swing tem exatamente essa característica. Te mostra o lado, te induz no oposto e desenvolve. Você precisa entender o melhor contexto para o Judas Swing é após uma lateralização. Quando isso acontece, a oportunidade cai no seu colo. Você só precisa encontrar o ponto de entrada com um stop barato e um alto teor de lucro. Essa operação que eu fiz está aqui no shorts aqui do YouTube, tá lá no meu Instagram, vai lá dar uma conferida, tá? Vai analisar isso daqui para você ver. Antes de chegar nesse movimento, acabei fazendo uma operação. Você viu que no início aqui da tela estava uma operação de 35, uma operação de menos 35, uma operação de menos 40 pontos, uma operação de 500, que foi essa descida. O preço ficou nessa movimentação. Quando eu identifiquei, eu falei assim, ixi, eu acho que esse negócio pode querer cair direto, nem querer voltar lá na máxima. Fiz essa marcação interna de indução. Por quê? Porque eu vi essa liquidez. Eu falei assim, isso aqui pode ser uma bela referência de divergência. O mercado fez um topinho mais alto, um topinho mais alto. Não conseguiu desenvolver. Aí eu fui lá e marquei esse camarada, essa região aqui. Fiz a venda, o mercado fez. Falei assim, vou colocar um stop curtinho aqui. Falei com o pessoal, o range está curto, vou colocar um stop curto. Não vou colocar stop técnico caro, não. Tentando adivinhar onde o mercado entra. Não.
Vou colocar um stopzinho curto. Minha primeira operação, menos 35 pontos. Eu falei, poxa, mas se eu errar esse trade aqui, eu preciso ficar bem atento. E aí, fiz uma segunda entrada com a referência nesse order block de pavio. Exatamente aqui, com um stopzinho minúsculo. E falei, se o mercado me estopar por eu estar com um stop curto, tem que fazer uma reentrada caso exista essa manipulação. E aí, tinha outros contextos, outros conceitos que a gente estava aplicando, que isso aí é para a mentoria, tá? A cravada foi maravilhosa nessa terceira operação. Cravamos, obviamente estávamos no prejuízo aqui de 75 pontos, estávamos negativo nesse primeiro movimento, mas cravamos na terceira entrada um belo cenário aqui, vendedor. O alvo, você já sabe, né, o zone to zone, quando não consigo desfrutar de um movimento agressivo como essa possibilidade do zone to zone, o que eu vou fazer? Eu vou buscar os meus 300 pontos, que é a minha referência mínima que eu tenho. O mercado agrediu, tocou nos 300 pontos, mas não tinha rompido a mínima. Eu falei, opa, eu tenho um belo de um FVG exatamente nessa região. Coloquei a minha segunda ordem, aumentei a minha mão e falei, agora eu vou desfrutar desse movimento. Porque a somatória dessa operação vai superar os 500 pontos e eu vou desfrutar desse movimento tentando levar o máximo possível. O que é o máximo possível? Eu vou acompanhando esse movimento. A saída final dessa operação foi mais ou menos nessa região aqui, que davam uns 500 pontos. Só que eu nem considerei a somatória da operação de aumento de mão. Por quê? Porque o mercado foi muito objetivo nesse trade de hoje. Hoje foi um dia de aulas e aulas. Muitas das vezes a galera que opera a consolidação, que o mercado tá travado do jeito que ficou hoje, é uma galera que não consegue desfrutar, repito, não consegue desfrutar de paciência. Se você precisa de paciência, você precisa estar lá na sala junto com a gente. Pô, Felipe, você fez 4 operações no pregão de hoje. Você teve uma referência de acerto ali em porcentagem de apenas 50%. Mas onde que mora o segredo? Sempre falo com vocês. Não é a taxa de acerto que importa. O que importa é o gerenciamento de risco. Observa que quando eu perdi no máximo na somatória das duas operações 75 pontos. Uma operação apenas já me gerou 300. A segunda operação superou os 200 pontos, porque como foi aumento de mão, eu quis fazer apenas um 2 para 1 ali, e expliquei tudo pro pessoal no momento ali, a matemática que a gente estava fazendo para justificar a nossa saída de uma forma bem mais objetiva. Mas aqui o cenário é, observa, gerenciamento de risco é tudo. E aí depois, se você observar o pregão, o mercado acabou voltando numa zona muito interessante. Foi dar o trade, você poderia pegar pelo risco aqui, ou a melhor das referências, pela confirmação. Antes do mercado chegar na mínima, ele fez o primeiro movimento, criou uma estrutura interna na região de risco e voltou para gerar a confirmação. Você pode observar que o trade de confirmação ele é bem legal. O mercado agrediu bonitinho aqui e se desenvolveu. Amanhã, queridos, novamente estamos em feriado no mercado americano. Dia de ação de graças, o feriado é duplo, tá? Então muito cuidado para operar. Continuo na mesma situação. Eu tenho uma manipulação da máxima e o rompimento aqui. Eu tenho a manipulação da mínima, mas ainda não aconteceu esse rompimento. Prestem atenção nisso daqui. Prestem atenção nessa possibilidade. Outro cenário importante, essa LTzinha aqui que o mercado acabou de, no fechamento aqui, validar o rompimento. Prestem atenção nesses detalhes. Não, Felipe, eu acho que isso aqui tudo é liquidez. O mercado vem testar essa zona de manipulação aqui, ó, para continuar a queda. Show de bola. Não, Filipão, eu observo esse movimento aqui. Realmente, você está falando aqui é justificar a compra. Posso marcar esse order block para comprar? Eu tomaria um pouco de cuidado, porque aqui tem uma liquidez que está relativamente exposta. Então, acreditaria talvez nessa sacanagem e na desenvoltura agressiva do mercado para cima. É ter paciência, não desesperar e fazer o que precisa ser feito. Apareceu uma oportunidade, executa, não apareceu, disciplina. Olha essa operação aqui que a gente estava que eu conversei com o pessoal lá na sala. Falei, ó, eu acredito que o dólar vai estourar na alta. Só que existem possibilidades para você se posicionar nessa operação. E eu mostrei 3 oportunidades. Oportunidade 1, ixi, nossa, esqueci de colocar aqui. Oportunidade 1, 2 e 3, tá? Oportunidade 1, 2 e 3 junto com o pessoal lá. Foram 3 operações aqui. Obviamente, o trade era para uma desenvoltura bem agressiva, tá? Não era para se limitar a essa referência curtinha aqui. Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui que foram
quais foram, né, as movimentações que eu passei junto com o pessoal. Foram esses 3 cenários aqui. Queda livre no dia de ontem. O mercado cai, 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 cai. O que é isso daqui? Depois de um movimento agressivo, o mercado faz a famosa deriva. Fez a deriva, você tem esse movimento de possível reversão. Por que possível? Porque precisa de uma confirmação. Não é sair se posicionando porque você vê um movimento impossível. Esse movimento impossível pode ser considerado o famoso stop hunt. O que é o stop hunt? Tira todo mundo, faz aquele FOMO, Fear of Missing Out, coloca todo mundo com medo de ficar de fora, a galera sai posicionando igual uns malucos, uns doidos de pedra clicando. Beleza. Fez esse movimento logo na abertura, muito agressivo, nada para fazer. Aí, como nós estávamos pensando no índice na venda, falamos, vamos pensar no dólar para a ponta compradora. O primeiro operador de compra do dólar, eu vou tirar o zoom out aqui, vou colocar um zoom out aqui para ficar só na leitura do dia e vou explicar ponto a ponto. O primeiro operador, depois desse movimento, eu falei, ó, isso aqui é um rompimento. Quem tem coragem se posiciona no rompimento aqui. Eu não sou esse cara corajoso. Então esse aqui não é um trade que eu faria de forma alguma. Então o primeiro trade com stop aqui embaixo foi de arrasta para cima, infelizmente com um stopzinho aqui de 8 pontos. Pô, Felipe, mas isso aqui tá errado, tá comprando o topo. Pois é. Tem situações que vai valer a pena, independente do resultado final, se você acerta ou não, para mim não vale a pena comprar topo. Comprar caro, irrelevante. Segundo, você tá vendo a movimentação de rompimento. Que camarada é esse daqui? Um order block que valida uma possibilidade de continuação, até mesmo por esse movimento impossível que o mercado deixou. Então você tem uma segunda oportunidade com um stop relativamente barato de 5 pontos para a execução dessa operação. Primeiro que, deixa eu falar aqui, eu mostrei aqui 3 situações, tá marcada só uma. Eu não faria as 3. Segundo, eu não me posicionaria desse jeito. Eu não sou esse tipo de cara que fica ousando. E se fosse para fazer uma operação do jeito que eu faço, da forma que eu faria, seria só 3. Obviamente, não estaria na frente da tela nesse horário. Não estaria me posicionado, porque já tinha refeito o resultado também lá no mini índice. Mas vou mostrar para vocês o porquê dessa operação 3 e, é lógico, qual a referência para essa execução. A 2 é um trade que entre mínima e máxima é um trade que eu não faria. Opa, entre mínima e máxima é um trade que eu não faria. Estou comprando na cara do topo do mesmo jeito. Pô, Felipe, mas eu tenho que passar. Lá na sala você vai enxergar os contextos. Eu vou explicar onde você pode posicionar, qual a lógica desse posicionamento e se vale a pena você gerenciar ou não essa operação com alvo técnico ou um alvo expressivo sonhador. Porém, eu vou estar te mostrando onde que eu entro. O que você vai enxergar lá na tela, onde estão as minhas ordens e o que eu vou fazer. Por que eu passo essa visão? Porque vai ter momentos que você vai ficar olhando e falar assim, poxa, Felipe tá falando de compra, mas eu queria vender. Tem algum sentido eu procurar uma venda? Tem sentido. Vai ter referências que a venda vai fazer muito mais sentido do que a compra. Em alguns momentos, a compra vai fazer mais sentido do que a venda. E talvez você vai se enquadrar nesse perfil. Às vezes o pessoal tem a leitura, tem seu cenário, seu contexto claro aí e não tem coragem de fazer. Você só precisa enxergar. Enxergando, tem gerenciamento? Executa. Olha esse outro cenário aqui, que era o cenário número 3. Isso tudo que você passado ali, rapidamente, foi exatamente aqui, ó. Na hora que o mercado fez esse movimento, eu já consegui passar essas 3 situações. Observa aqui no primeiro, era logo após o rompimento, o mercado testando aqui, que foi onde a compra e o stop era esse. A segunda, quando rompe aqui, era a base dos 5 minutos, o order block, que foi onde foi a segunda compra e o stop no mesmo lugar. E a terceira aqui para mim é a principal, não tem nem muito segredo, você já sabe, o FVG. Tá pelo menos no 50% do pregão. Esse FVG está abaixo, antes desse FVG, eu tenho um cenário de indução demais. Então esse aqui faz muito mais sentido, sim ou não? Sim. O que eu vou fazer então dentro do contexto? Executar sua compra, seu alvo e desfruta. O alvo era para essa referência? Não, mas o contexto permitia sonhar com um alvo minimamente interessante. São os 15 pontos. É o que eu proponho sempre no Menino Dólar, a operação. Vamos supor que você tivesse metido o louco ali no pregão de hoje e ter feito as 3 operações. A primeira com o stop aqui, se eu não me engano foi isso, o stopperão de 8 pontos. Você viu praticamente 1 para 1, o mercado voltou e te estopou. Então você já começou o pregão aqui perdendo
8 pontos. Depois você fala assim, não, eu vou comprar mais embaixo aqui, realmente essa operação aqui fazia muito mais sentido. O stop foi de 5 pontos. Tu viu a operação andar 10 pontos. Você teve a chance de tirar o prejuízo da operação anterior, mas vamos colocar aqui pelo menos 3 vezes o tamanho do risco, tá? O mercado foi e te estopou de novo. Você fala, poxa, estopei de novo. Quantos pontos que você estopou agora? Menos 5 pontos. Qual que é a somatória? Isso daqui, menos 13. Uma operação apenas você fez, mais 15 pontos. Tu ainda sai positivo no pregão. Que eu acabei de falar do menino índice, explicando para você sobre acerto? Não, é sobre gerenciamento. É sempre ganhar mais do que você perde. Isso vai fazer você ser lucrativo no final do mês, ter saques. Isso vai fazer você ser lucrativo no final do mês, pagando DARF. Fechou? Prestem atenção nisso daí, revejam seus conceitos. Vamos encerrar mais um mês e você precisa rever alguns conceitos que você está aplicando. Se estão dando certo, replica. Se está dando errado, muda de uma vez por todas. A única pessoa que pode te julgar aqui nesse mercado é quem? O seu relatório de performance. Ninguém mais, porque ele mostra o que você de fato está fazendo. Você pode contar uma mentira para mim, você pode falar algo A, B ou C, mas o seu relatório de performance é quem vai mostrar o que realmente você está fazendo. Do outro lado da tela, sozinho, sem ninguém te ver. Ah, eu vou estar lá na sala com você. Mas talvez você tá comigo na sala e do outro lado da tela tá aí fazendo inúmeras besteiras igual um cracudo. Clicando igual um maluco. Me ajude a te ajudar. Fechou? É isso que nós temos. Te espero do outro lado da tela. Amanhã vamos fechar o mês com chave de ouro e vamos fazer história juntos. Se você vier comigo, vamos para cima. Se você não vier comigo, fique aqui sempre, estudando e analisando. Estudando e analisando, porque você vai agregar muito conhecimento para suas operações. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!